Aconteceu na madrugada, um som que ninguém esperava, um som que não deveria existir. Som de trombetas ecoou sobre Israel. Não de instrumentos musicais terrestres, não de sistemas de som, mas do céu, poderoso, profundo, sobrenatural. E quando começou, milhares de pessoas correram para as ruas, não sabendo o que estava acontecendo, não entendendo a fonte, mas sentindo profundamente que algo extraordinário estava ocorrendo. Alguns olhavam para o céu em terror, outros caíram de joelhos em oração. E aqueles que conhecem as Escrituras reconheceram imediatamente: este é o som que a profecia descreve, as trombetas dos últimos dias, o sinal que precede o retorno de Cristo. Por 2000 anos, cristãos leram sobre trombetas soando nos céus. Apocalipse fala de 7 anjos com 7 trombetas anunciando julgamentos. Paulo fala da última trombeta que soará no arrebatamento. Joel fala de trombeta tocando em Sião como aviso. E agora, pela primeira vez na história moderna, pessoas em Israel ouviram som de trombetas vindo literalmente do céu. Capturado em vídeos, testemunhado por milhares, documentado por múltiplas fontes independentes e completamente inexplicável por meios naturais. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que aconteceu naquela madrugada em Israel. Vou mostrar os testemunhos de pessoas que ouviram. Vou apresentar as tentativas científicas de explicação e por que todas falharam. E vou conectar este evento às profecias bíblicas específicas sobre trombetas nos últimos dias. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode ser o aviso mais claro que já recebemos de que o tempo acabou e Cristo está às portas. O som das trombetas ecoou, e nada será como antes. Prepare-se. Para entender completamente o que aconteceu, precisamos estabelecer os fatos com precisão forense. Era uma quinta-feira, aproximadamente 3h40 da manhã, horário local de Israel. A maioria das pessoas estava dormindo. As ruas estavam vazias. E então, sem aviso, começou. Um som profundo, ressonante, poderoso, que parecia vir de todas as direções simultaneamente. Testemunhas em diferentes cidades descrevem o mesmo fenômeno. Em Tel Aviv, um homem que trabalhava turno noturno disse: estava dirigindo quando ouvi. Foi tão alto que tive que encostar o carro. Parecia vir do céu, mas também da terra. Era como se o ar inteiro estivesse vibrando. Meu corpo inteiro sentia as vibrações. E o som era como trombeta. Não trombeta moderna de orquestra, mas algo antigo, poderoso, autoritário. E múltiplas trombetas ao mesmo tempo, em harmonia perfeita. Em Jerusalém, uma mulher acordou com o som. Pulei da cama pensando que era sirene de ataque aéreo, mas não era. Era diferente, mais profundo, mais musical, mas também mais aterrorizante. Corri para a janela e vi vizinhos saindo para as ruas em pijamas, olhando para o céu, tentando entender o que estava acontecendo. Em Haifa, ao norte, um grupo de estudantes universitários que estava acordado tarde estudando correu para fora. Ouvimos através das janelas fechadas, era tão alto. E quando saímos, era ainda mais intenso. O céu estava claro, sem nuvens, lua cheia, e este som impossível ecoando de horizonte a horizonte. Alguns de nós começamos a gravar com nossos telefones, outros apenas ficaram paralisados ouvindo. Uma garota em nosso grupo que é religiosa começou a chorar e disse: é o shofar, é o chamado de Deus. E honestamente, mesmo aqueles de nós que não são religiosos, sentimos que ela poderia estar certa, porque não havia explicação racional. O som durou aproximadamente 7 minutos. Alguns descrevem como uma nota longa sustentada. Outros dizem que havia padrão, como se múltiplas trombetas estivessem tocando sequência específica. Mas todos concordam, era alto, profundo, vinha do céu e era completamente sobrenatural. E então, tão subitamente quanto começou, parou. Silêncio total, como se um interruptor tivesse sido desligado. E no silêncio que seguiu, milhares de pessoas permaneceram nas ruas, olhando para cima, processando o que acabaram de experimentar. As redes sociais imediatamente explodiram. Dentro de minutos, dezenas de vídeos foram carregados.
Hashtags sobre o som misterioso começaram a tendência globalmente. E autoridades israelenses foram inundadas com chamadas. Polícia, bombeiros, militares, todos recebendo milhares de ligações de cidadãos assustados, perguntando o que estava acontecendo. O exército israelense emitiu declaração dizendo que não era exercício militar. Não eram alarmes, não eram sistemas de som, não tinham explicação. A Força Aérea confirmou que nenhuma aeronave estava operando naquele horário. Sem jatos, sem helicópteros, nada que pudesse criar aquele som. Meteorologistas foram consultados. Poderia ser trovão? Não. Não havia tempestades, o céu estava claro. E trovão não soa como trompetas em harmonia. Poderia ser fenômeno atmosférico como os sky trumpets que ocasionalmente são relatados? Especialistas disseram não. Esses fenômenos raros são geralmente localizados e breves. Isto foi em escala de país inteiro e durou 7 minutos, completamente diferente. Geólogos foram trazidos. Poderia ser atividade sísmica? Movimentos tectônicos às vezes criam sons. Mas análise de dados sísmicos não mostrou atividade significativa. E movimentos tectônicos não criam som harmonioso de trompetas. Criam rumbles profundos e caóticos. Isto era organizado, musical, intencional. Engenheiros de áudio analisaram as gravações e encontraram algo perturbador. As gravações capturam o som, claramente, mas quando analisam frequências e padrões de onda, encontram anomalias. O som tinha qualidades que não deveriam ser possíveis. Frequências que deveriam cancelar uma outra, mas não cancelam. Harmônicos que aparecem sem fonte fundamental. E amplitude que deveria dissipar com distância, mas permanece consistente. Um engenheiro de áudio com 30 anos de experiência disse: "Analisei milhares de gravações de todos os tipos de sons. Música, ruído industrial, fenômenos naturais. E nunca vi nada como isto. As características acústicas não fazem sentido físico. É como se o som não estivesse obedecendo às leis normais de propagação sonora, o que sugere que não era som normal. Era algo diferente. E então há a dimensão que tecnologia não pode medir, mas que testemunhas consistentemente relatam: a sensação física e emocional. Pessoas descrevem sentir as vibrações em seus corpos. Alguns dizem que sentiam no peito, como se o som estivesse ressoando em seus corações. E emocionalmente houve efeito profundo. Alguns sentiram terror, outros sentiram reverência. Alguns choraram sem saber por quê. E muitos relatam sensação avassaladora de que estavam experimentando algo sagrado, algo divino, algo que transcendia o natural. Agora precisamos examinar o que as Escrituras dizem sobre trompetas nos últimos dias, porque o som em Israel corresponde precisamente às descrições proféticas. Vamos começar com Apocalipse. O livro de Apocalipse fala extensivamente sobre trompetas. Apocalipse 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trompetas. 7 anjos, 7 trompetas. E cada trompeta anuncia julgamento específico durante a tribulação. A primeira trompeta, saraiva e fogo misturados com sangue. A segunda, algo como grande monte ardendo lançado no mar. A terceira, estrela chamada absinto, caindo nas águas. A quarta, terço do sol, lua e estrelas feridos. A quinta, poço do abismo aberto, liberando gafanhotos demoníacos. A sexta, exército de 200 milhões liberado para matar terço da humanidade. E a sétima trompeta anuncia o reino de Cristo. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trompeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Estas são as trombetas de julgamento da tribulação. E, tradicionalmente, estudiosos entendem que essas trombetas serão tocadas por anjos durante o período de 7 anos após a igreja ser arrebatada. Mas há outra trombeta ainda mais significativa, a última trombeta do arrebatamento. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A última trombeta. Quando ela soar, os mortos em Cristo ressuscitam, e os vivos são transformados e arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 confirma: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta de Deus. Quando ela soar, o arrebatamento acontece, instantaneamente. E agora, pessoas em Israel ouviram som de trombetas do céu. Foi a última trombeta? Foi ensaio? Foi aviso? Não sabemos com certeza, mas o que sabemos é que o som foi real, sobrenatural e profeticamente significativo. E há mais conexões proféticas. Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Tocai a trombeta em Sião. Sião é Jerusalém, é Israel. E o versículo diz que a trombeta anuncia que o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor é o período de julgamento e a segunda vinda de Cristo. Então, quando trombetas soam literalmente sobre Israel, sobre Sião, é cumprimento direto desta profecia. É anúncio, o dia do Senhor está próximo. Joel 2, versículo 15 continua: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. A trombeta é chamado para arrependimento, para preparação espiritual. Para reconhecer que algo monumental está chegando. E aqueles em Israel que ouviram o som e conhecem as Escrituras entenderam imediatamente. Deus está chamando, Deus está avisando. Prepare-se, o tempo acabou. Zacarias 9, versículo 14 também fala de trombeta. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago. E o Senhor Deus tocará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor Deus tocará a trombeta, não anjo, não humano, mas o próprio Deus. E quando ele tocar, irá com poder para julgar e redimir. Mateus 24, versículo 31, descrevendo a segunda vinda. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Rijo clamor de trombeta, som alto, poderoso, impossível de ignorar, exatamente como testemunhas em Israel descreveram. Êxodo 19 descreve quando Deus desceu no Monte Sinai para dar a lei a Moisés. Versículos 16 a 19. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, quando Deus se manifesta a som de trombeta, não metaforicamente, literalmente. E o povo treme, porque reconhece que está na presença do divino. E agora em Israel, milhares tremeram ao ouvir som de trombetas do céu. Hebreus 12, versículos 18 a 21, compara a manifestação no Sinai com a manifestação futura, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O som de trombeta no Sinai foi prenúncio. A realidade final será ainda mais gloriosa e aterrorizante. E talvez o som sobre Israel foi vislumbre dessa realidade vindoura. Aviso, preparação, ensaio antes do evento principal. Há também significado no timing. Por que agora? Por que Israel ouviu trombetas especificamente neste momento da história?
Porque todos os outros sinais proféticos estão no lugar. Israel existe, Jerusalém está sob controle judeu, o templo foi reconstruído, a coalizão profetizada está formada, tecnologia de controle global existe, a apostasia consumiu igrejas, sinais celestiais e terrestres estão aumentando, e agora, como se fosse peça final do quebra-cabeça, trombetas soam. É como se Deus estivesse dizendo: todos os sinais que prometi dar foram dados, todos os avisos foram emitidos, e agora, para que ninguém possa dizer que não foi avisado, envie o som de trombetas, o som que anunciará minha volta, o som que transformará crentes, o som que iniciará julgamento. Ouçam este som agora como aviso final, porque da próxima vez que soar, será tarde demais para se preparar. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é paciente, não quer que ninguém pereça, e por isso envia avisos, sinais, e agora, literalmente, som de trombetas. Quantos avisos mais pode dar? Quantas oportunidades mais oferecerá? O som em Israel foi misericórdia, graça final, última chamada antes do julgamento. As reações ao evento são tão reveladoras quanto o evento mesmo. Como esperado, céticos tentaram descartar. Fenômeno atmosférico raro, ilusão acústica em massa, sons de construção ou indústria amplificados de forma incomum. Mas nenhuma dessas explicações resiste ao escrutínio, porque o som foi ouvido simultaneamente em múltiplas cidades separadas por grandes distâncias, porque durou 7 minutos consistentes, porque tinha qualidades harmônicas e musicais que fenômenos naturais não produzem. E porque a análise técnica mostra anomalias que desafiam física convencional. Então, aqueles que rejeitam explicação sobrenatural ficam sem alternativa adequada e ficam desconfortáveis, porque evento como este os força a confrontar possibilidade de que há mais na realidade do que materialismo naturalista permite, que Deus pode existir, que profecia pode ser real, que julgamento pode estar vindo. E isso é aterrorizante para aqueles que viveram toda a vida negando essas possibilidades. Mas entre crentes, especialmente em Israel, a reação foi muito diferente. Judeus ortodoxos viram como cumprimento de profecias sobre o shofar, soando para anunciar a vinda do Messias. Cristãos viram como sinal do retorno iminente de Jesus. E mesmo aqueles que normalmente não são religiosos encontraram-se questionando suas suposições. Um jornalista secular israelense escreveu: "Sou agnóstico, sempre fui. Mas quando ouvi aquele som, algo dentro de mim mudou. Não posso explicar, mas senti profundamente que estava ouvindo algo que não deveria ser possível, algo de outro reino. E pela primeira vez na minha vida, me peguei pensando: e se tudo que meus avós acreditavam for verdade? E se Deus existe? E se julgamento está vindo?" Estas não são perguntas que pensei que faria aos 45 anos de idade. Mas o som me forçou a fazê-las. Este é efeito de sinal divino genuíno. Força confronto. Não permite indiferença. Você tem que decidir, foi natural ou sobrenatural? E se sobrenatural, o que isso significa para minha vida e minha eternidade? Igrejas em Israel relataram um aumento dramático em participação nos serviços seguintes ao evento. Pessoas que não iam à igreja há anos, de repente apareceram, buscando respostas. Sinagogas também viram aumento, e grupos de oração se formaram espontaneamente. Há um senso de que algo mudou, que linha foi cruzada, que não estamos mais em tempos normais. Um pastor em Jerusalém disse: "Preguei sobre a volta de Cristo por 20 anos. Mas depois do som das trombetas, tudo parece diferente, mais urgente, mais real. Pessoas estão vindo até mim com lágrimas nos olhos dizendo: "Pastor, o que faço? Como me preparo?" E estou dizendo a eles: arrependam-se, entreguem suas vidas a Cristo, vivam em santidade, vigiem, porque o Senhor está às portas.
E essa é a mensagem que todo crente deveria estar proclamando agora, não apenas em Israel, mas ao redor do mundo. Porque o som pode ter sido ouvido em Israel, mas a mensagem é para toda a humanidade. O tempo acabou, Jesus está voltando, prepare-se. Então, o que você deve fazer sabendo que som de trombetas ecoou sobre Israel e moradores correram para as ruas? Como deve viver com este conhecimento? Primeiro, reconheça o sinal pelo que é. Foi aviso divino. Deus falou, através de som literal do céu. Não aceite racionalizações inadequadas. Não descarte como coincidência. Foi sinal. Joel profetizou. Paulo escreveu sobre a trombeta. João viu anjos com trombetas. E agora som de trombetas foi ouvido sobre Israel. Aceite que Deus está falando, e a mensagem é urgente. Prepare-se. Segundo, se você não conhece Jesus Cristo como Salvador, clame a Ele agora. Não há tempo para pensar sobre isso mais tarde. Não há garantia de amanhã. A próxima vez que trombetas soarem, pode ser a última trombeta do arrebatamento. E se acontecer antes de você ser salvo, ficará para trás. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia agora. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confesse, creia, seja salvo. Hoje, agora. Porque o som que você leu sobre pode ser seguido muito em breve pelo som que mudará tudo eternamente. Terceiro, se você já é cristão, deixe este evento renovar completamente sua urgência e expectativa. O arrebatamento está iminente. Jesus pode voltar hoje. Viva cada momento como se fosse o último. Lucas 12:40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Esteja apercebido. Sua vida está em ordem. Pecados confessados, relacionamentos reconciliados, obediência ativa. Não seja pego de surpresa. Mateus 25 descreve as 10 virgens, 5 sábias, 5 insensatas. Quando o noivo chegou à meia-noite, apenas as sábias com azeite suficiente entraram. As insensatas ficaram fora. Não seja virgem insensata. Mantenha sua lamparina cheia. Esteja pronto. Vigie, porque ele vem. E pode ser esta noite. Quarto, compartilhe esta informação urgentemente. A maioria das pessoas não sabe que trombetas soaram sobre Israel. E mesmo aqueles que sabem podem não entender o significado profético. Conte a eles, mostre os vídeos, explique as profecias, avise sobre o que está vindo, porque quando a última trombeta soar, será tarde demais. Não deixe pessoas que você ama serem pegas despreparadas. Fale, agora. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Avise. É responsabilidade. Quinto, ore intensamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Ore por você, por fidelidade até o fim. Ore por entes queridos, por salvação, por olhos abertos. Ore pela igreja, por avivamento, por ousadia para proclamar verdade. Ore pelos perdidos, que ouvirão e crerão antes que seja tarde. Ore por Israel, que reconhecerá Jesus como Messias. E ore, Maranata, vem Senhor Jesus. Esta deve ser a oração constante do seu coração. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Ele vem, cedo. Ore para que venha logo, porque você o ama, quer vê-lo, quer estar com ele. E o mundo precisa dele desesperadamente. Sexto, viva em santidade radical. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você quer ver Jesus quando ele voltar?
então viva santo. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esperança de ver Cristo purifica. Examine sua vida. Há pecado, confesse e abandone. Há desobediência, arrependa-se. Há compromisso com o mundo, rompa. Viva puro, porque em breve verá aquele que é puro, e você quer ser encontrado sem mancha. E, finalmente, não tenha medo. Sim, o som de trombetas é sinal que julgamento está próximo. Mas para cristãos, trombetas não anunciam condenação, anunciam redenção. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sua redenção, não destruição, redenção. Quando a última trombeta soar, você não será julgado, será transformado, glorificado, arrebatado, levado para estar com Jesus para sempre. 1 Coríntios 15, 52. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados. Corpo mortal se tornando imortal, corpo corruptível se tornando incorruptível, corpo terreno se tornando celestial. Esta é sua esperança, esta é sua promessa. Então não tema o som das trombetas, aguarde-o com expectativa alegre, porque significa que seu Salvador está voltando, para buscá-lo, para levá-lo para casa, para apresentá-lo ao Pai. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A todos que amarem sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Então o som das trombetas deveria encher seu coração de alegria, não medo. Alegria, porque significa que ele está próximo. Som de trombetas ecoou sobre Israel. Moradores correram para as ruas, alguns em terror, outros em reverência, mas todos reconhecendo que algo extraordinário havia acontecido, algo que transcendeu o natural, algo que só pode ser explicado como divino. E agora você sabe, você foi informado, você recebeu o aviso. A pergunta é, como você responderá? Ignorará, descartará, racionalizará ou reconhecerá pelo que é, sinal de Deus de que o tempo acabou e Cristo está às portas? Sua resposta determina sua eternidade. Escolha sabiamente. Escolha Cristo. Escolha agora, porque o próximo som das trombetas pode ser o último, e então será tarde demais para decidir. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar, quando a trombeta soar. Esteja pronto, porque ela pode soar hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixe seu comentário urgentemente. Você ouviu sobre o som das trombetas? O que você acha? Compartilhe este vídeo com todos, inscreva-se e prepare-se espiritualmente, hoje, agora, porque as trombetas soaram e Jesus volta muito, muito em breve.